agora em novembro foi a última vez. E não existe desnível nas sinagogas. E Jesus estava dizendo ali: cara, eu estou misturado em vosso meio. Ele estava dizendo isso de alguma maneira, quando ele ministrava no meio dos doutores da lei, dos entendidos da palavra, aquelas coisas todas. Mas ele gostava de estar próximo. E uma das palavras mais lindas que eu via Jesus fazer, ele fazia, nem era na igreja, mas ele fazia na mesa. E na mesa ele trazia ali algo profundo aos seus discípulos. E numa dessas vezes, Jesus estava indo então para um lugar chamado Samaria. Em João capítulo 4, versículo 6. E o poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. E pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e disse: por favor, dá-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os discípulos tinham ido ao povoado, Jesus, comprar comida. E a mulher, surpresa, viu, pois, os judeus recusarem a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como pode me pedir de água para beber? E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse o presente que Deus tem para com você e com quem tem falado, você teria dito, daria água viva. Mas se você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela, da onde traria água viva? Ele disse mais: se você considera importante mais que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço, como pode oferecer algo melhor do que está em Jacó e seus filhos, que os seus animais ali bebiam? E Jesus respondeu: quem bebe dessa água terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. E ela torna então de fronte e brota dentro, e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, e assim nunca mais terei sede, não precisarei vir aqui mais tirar água. No 22 aqui, Jesus disse então: vocês samaritanos sabem muito a respeito da que eles adoram, mas nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas é chegada a hora que de fato, e porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, a estes o Pai procura que adorem, e adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu acho que esse texto é um texto conhecido pela maioria dos cristãos. É um texto muito conhecido. Talvez muitos de nós, no meio da conversão, nós fomos orientados a ouvir a palavra de João e ler e estar ali. E João 3 para João 4 é um pulinho. João 3 falava no nosso coração do que nós precisávamos fazer para ter eternidade. E até ali então, muito que bem, Jesus então deu sua própria vida e ofereceu para que nós pudéssemos terminar os nossos dias e voltar para casa. Essa é a ideia de Deus. Mas a obra de Deus não se completa ali. Ele vai um pouco mais além. E no meio de umas caminhadas que ele deu para fora de Jerusalém, para fora de Judá, para fora de Samaria não, Samaria onde é que ele foi? Ele encontra então, um dos encontros mais lindos da Bíblia, onde Jesus encontra uma mulher que tinha muitos problemas. Talvez algum de nós que esteja aqui nessa noite tenha tantos problemas quanto aquela mulher. E ela estava sozinha, então já não tinha mais ninguém para auxiliar, e ela foi então buscar água, porque era tradição em Israel a mulher fazer esse tipo de trabalho.
E ali ela encontra alguém que muda a sua história. Um encontrão. Um encontro tremendo com Jesus. Talvez na Bíblia seja um dos encontros mais impactantes, porque nós precisamos ver uma questão cultural ali. Primeiro, o homem daquela época não falava com a mulher daquela maneira. Segundo, que ela não era, ela não é judia. Terceiro, era uma mulher que tinha muitos problemas nos seus relacionamentos. A palavra diz então que ela tinha passado por muitos relacionamentos. E Jesus então desencapa a vasilhame. Ela disse: Senhor, eu quero dessa água da vida. E aí nesse meio tempo Jesus começa a tirar dela. Eu sei que você precisa. Se tivesse 5 maridos, e esse inclusive que você tem não é seu. Você é uma mulher com muitos problemas. E ali o Senhor começa a se revelar em profecia para ela. E aí Jesus estabelece um princípio. Todos nós que estamos aqui, de alguma maneira, se nós viemos para cá nessa noite, é porque nós queremos buscar Deus. Nós queremos buscar Jesus. Uma pessoa nos convidou para nos vir aqui, sim, é verdade. Mas nós escolhemos estar aqui. Mas existe uma classe de pessoas que Deus está procurando. Se todos nós, na nossa maioria, nós buscamos a Deus, mas existe uma classe que Jesus estabelece ali um padrão totalmente contrário àquilo que a igreja tem falado. Ele estava dizendo: ei, existe uma classe de homem e de mulher que eu é que procuro. Serei achado de vós, diz o Senhor. E nesse momento então Jesus estabelece ali uma classe de pessoas que Deus quer encontrar e manda Jesus procurar. Parece estranho, mas não é. A primeira coisa que ele diz assim, você vai ter que ser encontrado de uma forma. A primeira forma que você precisa ser encontrado está em espírito. Não tem como a gente ser encontrado por Jesus se nós não tivermos em espírito. O segundo critério que Jesus estabelece ali é que nós precisamos andar na verdade. Se nós tivermos esses 2 atributos, estar em espírito e em verdade, Ele vem e nos acha. Ele nos acha. Achou a mim, achou o Miro, achou o Gilberto, achou o Cristian, pastor João. Nós somos achados. Achou você, meu irmão. Mas é um encontro que Jesus tem conosco. Não tem como a gente falar de conversão, falar de novo tempo, falar de nova vida, de estabelecer algo novo em nós, se nós não viver um encontro com Jesus. Sabe esse encontro? As pessoas pensam que vêm para a igreja para ter um encontro com Jesus. Não, irmão. A gente vem para a igreja com Jesus já dentro de nós, já carregando Ele. Então, quando Ele está conectado com nós, nós viemos para cá e nós fizemos coisas que humanamente há alguns anos atrás nós não faríamos. Eu nunca imaginava um dia estar. Pastor João conhece o início da nossa caminhada, sabe disso. Nós nunca estaríamos pensando sequer, quem sabe, um dia estar falando do Espírito e da verdade. Nós estaríamos falando de outra coisa. Mas um dado momento Deus usou alguém para nos impulsionar para a beira do poço.
E ali nós estávamos morrendo por falta de água. Mas nós achávamos que não. Sabe, nós somos pessoas que somos impulsionados às vezes a ir para o deserto, para alguns lugares, e de maneira despreparada. Um cantilzinho desse tamanho por uma viagem longa. É isso que aquela mulher estava dizendo: Senhor, eu preciso voltar várias vezes ao mesmo poço, porque eu preciso repor. E Jesus estava falando de algo tão profético e tão revelador, que ele precisou entrar no coração daquela mulher e dizer: ei, espera aí, há uma inversão nisso tudo. A água que você está falando é externa, eu estou falando de uma água interna. Uma água carregada de pureza, carregada de verdade do Senhor, é carregada de pureza. Há um tempo atrás nós vimos essa ministração e aquilo a gente replicou porque eu achei muito interessante. Nós olhamos para um copo de água desse aqui e olhamos e achamos que está limpa, então nós tomamos. Mas se tivesse estricnina aqui dentro, nós não conseguiríamos ver com os nossos olhos naturais. Então estar limpa não representa estar pura. Só Jesus sabe de verdade o que nós carregamos dentro do nosso coração, o que nós temos de verdade. E aonde que nós vamos parar e aonde que nós vamos terminar. A salvação que foi dada por Jesus é para todos. Jesus não estabeleceu um curral, ele chamou de aprisco. E ele não fez uma separação: ei, você que aqui que é igrejeiro, cara, vem para o lado de cá e você vai para o lado de lá. Não. Jesus, ele estabeleceu aqueles que ele viu o fim, e aí ele veio para o começo. Olha que coisa linda. Os discípulos de Jesus, como é que eles foram escolhidos? Um cruzamento de olhos. Jesus não chegou na igreja e disse: ei, quem é aquele bonitão lá que prega muito bem? Não foi esse. Jesus, ele foi no Espírito. O Espírito que estava nele encontrou o Espírito que estava em João, que estava em Pedro, que estava em Tiago. Ele sabia que ele ia negar, que iria ser abandonado. Ele sabia que passaria por situações de angústia sozinho. Ele sabia que seria abandonado, seria julgado, E sabia que os camaradas iam até voltar para a velha natureza, voltar a pescar peixe. Até que o momento, Jesus então se revela a ele em espírito. E ali ele oferece, começando por Pedro, um peixe bem passado. Pedro, tu me amas? Eu vi o lugar, eu estive lá no lugar onde Jesus se encontrou com Pedro. Cada tipo uma enseada no canto, em um lugar preparado. Então, pela terceira vez, ele vai perguntando como Jesus o ama. E Jesus dizia: cara, eu te amo, sempre de verdade, mas eu quero saber como tu me amas. E 3 vezes negou Jesus. 3 vezes ele teve que repetir: Senhor, eu te amo. Às vezes nós precisamos ser repetitivos naquilo que nós fazemos, para nós estabelecermos em nós mesmos. Não é em Jesus que nós precisamos estabelecer. É nós que precisamos ser convencidos do amor dele.
E ali, naquele momento, então, em espírito, um após outro, foram entregando a sua vida por uma causa. Só sobrou João, meu irmão. Aquele que encostou o peito no coração de Jesus e descreveu o encontro da mulher samaritana. Esse batismo de amor que João teve, cara, revelou a ele esse encontro de Jesus com a mulher, porque a palavra diz que os discípulos não ficaram com Jesus, eles foram até a cidade comprar comida. Sabe, nós é como se nós fôssemos impulsionados para buscar comida no lugar errado. E Jesus então ficou sozinho, com o escândalo da época. Jesus sabe das fraquezas que temos. Ele sabe que tem alguns momentos na nossa vida que nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e estabelecer em nós alguns princípios que vai nos levar para quebrar as fortalezas. Ele sabe disso. Ele sabe que nós queremos buscar coisas do alto, mas nós muitas vezes não queremos ir alto para buscar as coisas do alto. Às vezes nós queremos coisas profundas, mas nós ficamos no raso. Nós queremos pegar peixe grande, mas botamos a rolha para lambari. E quando larga a rolha mais para cima, nós sabemos que demora mais. Mas quando o peixe vem, sabe, esse lugar de profundidade, ele precisa passar por encontros com Jesus. Este encontro que João relata aqui é um deles. Mas Jesus estava ensinando que não é de uma forma religiosa que a gente encontra Jesus. A gente encontra Jesus quando a gente rasga o nosso coração. Porque aí você entra em verdade. Estar na verdade é um lugar de proteção, gente. Não tem como nós queremos fugir do novo, sabendo que o velho é aquele que enfraquece. A velha natureza, ela era propícia ao espírito da mentira. Então o novo, ele vem ferramentado de riquezas. O homem novo, ele vai eliminando aquilo que é velho, é que nem células do corpo. Ele vai tirando, vai se renovando por causa da palavra. E ele vai substituindo algumas práticas por novas práticas. A história da mulher samaritana, ela é contada hoje no mundo inteiro. E que essa mulher se tornou uma evangelista para toda Samaria. Essa mulher voltou para Samaria, melhor dizendo, ela estava em Samaria, mas ela voltou para sua casa e se tornou evangelista. Ela teve um encontro com o Mestre. Sabe, voltando ao fole, nós sabemos que nós precisamos do fogo que purifica, mas nós precisamos da água que representa o Espírito. O fogo é aquele que elimina as impurezas. E a água é aquele que refrigera e que nos traz resistência.
Qualquer metal forjado que você queira oferecer resistência a ele, você precisa passar pelos dois. Passar pelo fogo. E quando estiver em chamas, vai para a água, então ali a resistência. E aí talvez venha a fase mais difícil que alguém pode passar, voltar para casa e transformar isso em prática. Essa mulher, ela precisava voltar para casa e contar o que tinha acontecido para um povo que não gostava de judeu. Para quem estudou um pouquinho sobre isso, o povo samaritano eram judeus que moravam em Samaria. E a maioria dos judeus eram samaritanos que mudaram. Então existia uma guerra étnica. É como se fosse hoje os árabes e os judeus lá no local físico. Você imagina você chegar em casa e dizer: ei, o mestre que eu procurei, que mudou minha história, é um judeu. Não é da minha religião. Eu quero trazer algo para vocês que vai mudar a sua história. E a Bíblia diz que uma geração inteira foi ganha por causa dessa mulher que entendeu a parada. Ela voltou para casa, precisando praticar aquilo que ela recebeu num encontro com Jesus. A questão é que o velho tem dificuldade, tem resistência de viver o novo. A palavra diz que essa mulher, ela tinha uma legalidade aberta. Ela tinha um marido que não era dela. Certamente, talvez ela fosse uma amante de um camarada. Então talvez a primeira decisão que essa mulher teve que fazer é voltar para casa e talvez romper um relacionamento pecaminoso. A aula zero daquela que foi encontrada em espírito e verdade. Sabe, tem algumas coisas que faz com que nós venhamos entrar em alguns lugares, mas se nós não rompermos, se nós não tomarmos decisões radicais naquilo que nós fazemos, então aquilo que recebemos será vazio. Nós temos que voltar para repor. Sabe, eu não sei como é que você conheceu a Jesus, mas eu busquei reposição em tudo quanto é lugar. Me diziam que tinha uma visão nova e eu ia para essa visão. Me diziam que tinha um pastor ungidão e eu ia para lá para buscar a água que ele tinha, mas a água era dele, não era minha. E toda vez que falava alguma coisa para nós íamos buscar uma reposição. Era a água do balde, meu irmão, não era a água do Espírito. A maior descoberta que eu fiz alguns anos atrás é que a água que eu precisava encontrar, que o poço que eu buscava estava dentro de mim. Jesus, ele fala, cara, que desses encontros maravilhosos que a gente tem com Jesus, brotaria ali uma fonte, cara, e um rio brotaria no nosso interior e alcançaria homens como Gilberto, resistente à palavra. E há poucos dias nós sentamos e choramos junto. Sabe, é isso que Deus faz. Ele vem procurar o Senhor e dizer: cara, eu preciso honrar você. Eu não sei se ele fez isso contigo, mas comigo ele deitou no meu colo. Eu fiz isso com meu pai, cara. Alguns anos atrás, meu pai voltou para casa o ano passado, retrasado. Pastorei ele quase 10 anos.
Ele vinha aqui, mal podia caminhar, ele erguia as duas mãos, ficava ali, apaixonado por Jesus. Meu pai teve uma situação de desengano. Ele teve a oportunidade de recompor isso. Não caminhava mais, não conhecia mais ninguém por muito tempo. Mas ele lembrou dos dias que eu botei o meu rosto nos pés dele e pedi perdão pelos pecados da desonra. Sabe o que ele fez? Voltou para casa em segurança. O dia que eu voltei para Israel, que eu fui para Israel pela primeira vez, foi o dia que meu pai voltou para casa. Parece incrível isso? Eu tenho esse culto gravado aqui. Eu falei que seria nesse dia. Sabe, eu quando pisei em Israel, quando eu desci em Tel Aviv, eu botei meus pés no chão. Eu ia plantear meu pai lá, eu olhei, o Espírito Santo falou: aqueles que voltam ao monte de Sião são aqueles que, como quem sonham. Quem subirá ao monte do Senhor, se não são aqueles puros de mão e limpos de coração? Sabe, uma tratativa de honra. Deus estabeleceu uma conexão de honra. Só Jesus pode fazer isso, queridos. Por isso que vocês estão aqui hoje, para ouvir isso. Que ainda existe alguém que quer nos levar para casa de segurança. Me lembro meu pai dizer isso para mim: filho, meus anjos vão me carregar em segurança para casa. Mas como é que funciona o encontro com Jesus, cara? Eu preguei 10 anos, mais ou menos 10 anos com meu pai. Meu pai dizia: tu fica a sua religião, eu tenho a minha. E eu levo lá um nigeriano, um cara do outro lado do mundo, um missionário. Ele ora sobre meu pai em inglês. Cara, porque Deus tem a linguagem certa. Eu durmo na casa, eu durmo no hospital naquela noite. Meu pai de manhã me chama pelo nome, reconhece de novo, pede um copo de água e começamos a conversar. Então um pastor, amigo meu, não sei se o pastor João vai lembrar, o Mauro deve lembrar, o pastor Valdir, lá de São Paulo, lembra? O pastor Valdir chegou e eu contei essa história para ele, e ele disse: meu pai, aquele que crê e for batizado será salvo. O senhor quer receber o batismo, senhor Narciso? Ele olhou para minha mãe e disse assim: eu quero. Você quer também? Eu fiquei aqui, disse: cara, eu preguei 10 anos, meu pai é injusto, cara. Ele falou um versículo, meu pai, ele disse que sim. Mas foi um encontro com Jesus, à beira do poço. Antes Jesus teve que mandar fogo no fole. Ele usou um homem de fogo chamado Sardionil, que orou sobre meu pai, e o fogo veio sobre ele, queimou a doença. E ele viveu 10 anos para fazer o caminho de volta. Sabe, eu tinha que contar isso para vocês, porque eu consegui ver as 4 gerações, das minhas gerações aqui na igreja. Meu filho mais velho está ali. Tenho 2 netos com ele. Minha filha do meio, que deu à luz a primeira filha hoje, se casou aos 22 anos, virgem, com o meu genro com 25 anos, virgem. Ele só teve ela para ele, e ele só teve ela na sua vida. Casamento quem fez foi o genro do Luiz Hermínio, que hoje lá de Portugal me mandou felicitações. E ontem foi muito profético, porque deu uma chuva e de repente abriu o sol. No dia do casamento dela fez isso. Nós fizemos o casamento uma tenda. Sabe, Deus estava anunciando ali chegando.
E tem o Bruno, meu filho mais novo, que passou em primeiro lugar na ProUni, está fazendo faculdade, por isso que não está tocando aqui, toca desde os 4 anos de idade. E eu vi meu pai, cara, abençoando toda essa geração. Eu tenho uma foto que eu guardo, meu pai botando a mão na cabeça minha, eu botando a cabeça na mão do Jefferson e assim por diante, Jefferson do Davi, por causa de um encontro com Jesus. Deus usou alguém de fogo para trazer refrigério para a minha geração. Sabe, queridos, é tremendo isso. É tremendo nós vemos aqui 2 gerações, que era o pai e o filho, num lugar só. É tremendo eu ver os pais aqui que trazem seus filhos para esse lugar e ver uma geração sendo alcançada, cara. Na igreja, no colo, Priscila. Sabe, só Jesus faz isso. Trazer uma canção nos nossos ouvidos quando você não espera. Amazing Grace, lá no hospital, quando meu pai estava voltando para casa. Sabe, queridos, é assim que Jesus faz. Ele elimina o velho e nos renova por aquele que possui desejo por liberdade, desejo por ser livre. Isso é libertação. Nós podemos desejar ser livres nessa noite, irmãos. Semana falando com o irmão, ele me dizendo: pastor, aquele livro Saindo do Cativeiro que você me deu está mudando a minha vida. Eu disse: meu irmão, cara, a cada manhã nós precisamos sair. A consubciência é algo que está dentro de nós. Ele vem da consciência. Mas a ação de liberdade, libertação, liberdade com ação. Eu preciso me mover para ser livre. Aquela mulher precisou abrir os lábios para ser liberta por Jesus. E ela foi liberta. Que coisa linda. Sabe, às vezes a gente fica procurando pregação e pregador e uau, espiritual, aquele pregador fala bonito. E nós precisamos de uma palavra no meio da mensagem para mudar a nossa vida. Anderson, uma palavra, cara, que muda o nosso destino, cara. Uma. Cornélio ouviu isso no encontro com Jesus. Jesus estava indo, cara, e ele estava voltando, e aí queria, cara, tem um servo lá que está ruim. E Cornélio tem uma revelação e diz: caras, basta uma palavra sua e serei salvo. Vai para casa, meu irmão. Vai em segurança, volta para casa com teu orgulho, com a tua soberba de general. E tu verás o que eu posso te oferecer. A boa notícia chegou quando ele chegou em casa. Saradinho da Silva salvo. Sabe, tem alguns que estão vivendo aquela situação como Lázaro, que precisam remover a pedra.
Sabe, esses são os encontros mais difíceis, porque a pessoa não sabe que está por lá de dentro da caverna. Ele acha que está por lá de fora. E aí ele precisa de alguém. Quando Jesus dá a ordem, tira a pedra, tira o morto para fora. Não, mas eu oro em casa, eu faço umas coisas, meu irmão. Nós precisamos um dos outros. Essa é a igreja do Senhor. O Senhor Jesus pediu para quem remover a pedra, irmão? O da igreja. Tira a pedra, vem para fora. Você que estava morto, agora eu vou te dar um renovo. Tira fora esses gases todos, tira fora tudo isso aí. Eu vou te dar um cheiro novo. Aquilo que estava cheirando mal, agora cheira jardim. Jesus faz isso, Fabiano. Pega a casa do Sérgio e transforma a casa de Benedton, cara. E eu estudei esse Benedton, cara. Isso é um encontro pessoal. Tem encontros que não é no coletivo que Deus faz. Nós adoramos a Deus no coletivo. E é lindo quando nós levantamos as mãos no coletivo e começamos a adorar a Deus. Mas sabe por quê? Porque nós precisamos do encontro individual com Jesus. Aí ele coloca dentro do vasilhame e aí dentro do vasilhame tu carrega algo que tu quer oferecer para Jesus, cara. E aí tu fica aqui em alguns lugares e levanta as mãos, outros ficam olhando, outros, cara, fica ali. Mas não é só canção, não é barulho não, é um monte de coisa. Um estilo de vida, por exemplo, saiu hoje de manhã, como é que você saiu de manhã? O que você construiu hoje? Confesso para você que eu não construí muita coisa não. Mas Deus, pela misericórdia, cara, usa alguém, usou o pastor Cristiano hoje. Foram dias de pressão, nós somos gente, passamos por pressão. 15 horas, uma noite sem dormir. Mas a misericórdia do Senhor vem sobre nós, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor se renova. É por isso que nós precisamos ter vários encontros, porque se a palavra do Senhor se renova a cada manhã nós podemos ter um encontro novo. E digo mais, com o Windows atualizado, cara. Uma palavra nova. Uma palavra que vai mudar a nossa história. Eu tenho 57 anos. Há poucos dias nós estávamos num retiro de jovens. E eu celebrei com os jovens. Todos os dias. Eu me senti tão jovem ali. Fui me lembrar que tinha 57 anos na segunda-feira. Mas é o nosso organismo espiritual que conta para Jesus. Nós precisamos de aprendizado constante para nós chegar nesse lugar. Nós estamos indo agora para Joinville esta semana, para ser ensinados a algo muito tremendo chamado masculinidade espiritual. Coisa de sacerdote, coisa para macho. Eu, pastor Mauro, é nós, mais alguns aí, doido. Nós vamos lá aprender como lidar com os homens dessa geração. Porque hoje o grande problema na casa, a maioria das vezes que eu ministro, e eu trabalho com aconselhamento de há alguns anos, eu recebo gente, muita gente, eu vejo a maioria dos problemas no homem. A maioria.
E nós vamos começar aqui um seminário para a cidade chamado Sacerdócio Real, que vai ser tremendo. Tem aberto céus em muitas cidades. Nós já mandamos uma equipe para lá, foram algumas pessoas para lá, e agora nós vamos com a segunda equipe para ser treinados. Tem alguns encontros que nós precisamos fazer com Jesus, que nós precisamos praticar em nós. Não é o caso da mulher samaritana, mas é o caso de Cornélio, por exemplo. Cornélio, ele precisou quebrar seu orgulho e dizer: cara, eu preciso deixar ir embora a minha soberba de general. Naamã, ele teve um encontro com o profeta, mas ele precisou mergulhar no rio para reconhecer os seus problemas. Ele teve que romper. Um encontro pessoal com Jesus, irmãos. Nós precisamos entender o que é dependência. Hoje eu vi o bebê lá amamentando pela primeira vez. Eu vi como nós precisamos aprender com isso. Ela procurando o alimento ali, desesperada, porque ela estava num outro ambiente. E aí eu vejo Deus falando nessas coisas, irmão. Porque naquele momento ali Jesus estava ensinando sobre a dependência. Tudo depende da mãe. Ela só quer saber. Ela não quer saber se tem conta para pagar, se tem boleto, se tem isso, tem aquilo. Ela só quer saber se vai ter mamar ou não vai ter. E quando crescer mais um pouquinho, se tem ainda a comidinha que gosta. Mesmo quando a gente é fraco diante da grandeza do Senhor, no querer encontrar Jesus é o bastante. A grandeza de Jesus, ela é suficiente, irmão. Deus quer relacionar-se com a gente, e nós temos aprendido isso com o Luiz Hermínio, de uma maneira humana. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus se fez homem para mostrar para nós que era possível. Relacionar-se, tendo testemunho de verdadeira conversão, coração perdoador. Certamente várias pessoas diriam que esse é um evangelho diferente, sobre o que é o ter encontro com Jesus. Nós precisaríamos talvez de um ritual para isso. Fazer um corredor aqui, um encontro com a mistura de emoções, embora nós sabemos que somos emocionais. Saber que as coisas não acontecem por acaso. Nós precisamos ter compreensão do Evangelho. E ouvir o Evangelho é reconhecer que nós somos pecadores, mesmo não querendo ser. E se mover em fé diante dele, em lealdade, em fidelidade. Portanto, a fé vem por vir e ouvir as boas novas de Cristo. Romanos 10, 17. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão e a glória de Deus, mas Ele em sua graça declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do pecado e do castigo dos nossos pecados. Romanos 3, 23. Reconhecer o Filho de Deus
como Salvador, é o único meio de reconciliação para nós voltarmos para casa. Pois Cristo estava aqui em Deus reconciliado e consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Romanos 5,19. Portanto, mais uma vez, pela fé, declarados justos, temos paz para com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Recebê-lo como o único e suficiente Salvador. O único. Em João 8,24 ele diz: foi por isso que eu disse a vocês, morrerão em seus pecados, mas, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, então morrerão em seus pecados. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia que será revelada a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Nós precisamos refinar-se naquilo que nós acreditamos. Esse processo de refinamento ele vem quando nós entendemos a vivificação da palavra. Jesus, ele quer avivar isso dentro de nós. Nós podemos carregar um Deus morto? Podemos. Mas Deus está morto? Não, Deus não está morto. Mas nós podemos deixar Ele dentro de nós, adormecido, e viver a nossa vida do jeito que a gente quiser. Mas nós podemos ver e se tornar uma nova criatura, assim como Nicodemos se tornou em João 3. Os discípulos de Jesus foram embora, largaram ele sozinho. João ficou. O João de 4:23. Mas Nicodemos, que teve encontro com Jesus, sendo fraco, reconhecendo seus pecados, na madrugada foi ter com Jesus. Ele ficou na crucificação com Cristo. Coragem. Rompeu. Sendo judeu, sendo fariseu, mestre do sinédrio, rompeu. E ela, uma mulher inculta, levando uma vida imoral, ambos precisavam ter um encontro com Jesus. Eu aprendi um negócio essa semana, muito tremendo, sobre imoralidade. A gente pensa que imoralidade está ligada somente à sexualidade. Não é verdade. Imoralidade é quando a gente fere uma lei moral de Deus. Aí nós tornamos imorais. Um princípio, por exemplo. Nicodemos era um erudito, poderoso, respeitado, ortodoxo, teologicamente preparado. A mulher samaritana era desprezada somente por praticar uma religião popular. Nicodemos era um líder, era um judeu, um cara conhecido. Ela precisava de um encontro com Jesus. Aqui o Senhor nos ensina que não importa a nossa condição social, moral ou espiritual. O que importa é quando nós decidimos então romper com aquilo que é imoral, com aquilo que é carnal. O Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite, porque nós precisamos ter um encontro com Jesus. Talvez Deus esteja falando só com uma pessoa aqui, que se sente como uma samaritana,
Talvez Jesus tenha falado com uma pessoa só que se sente Nicodemos, Cornélio, Lázaro, ou tantos mais que nós poderíamos ficar a noite toda. Mas o Espírito Santo, ele conseguiu alcançar o coração daquela mulher para nos dizer hoje, através dessa mensagem, se ela conseguiu ter um encontro com Jesus, nós podemos ter o nosso. Mas pastor, você pensa que, cara, eu venho na igreja eu já frequento a igreja há tanto tempo. Meu irmão, se a palavra do Senhor nos renovar, não é o bastante. A palavra do Senhor, ela precisa ser como combustível. Combustível que nos leva dia após dia. E nós vamos então reabastecendo no Espírito. É isso que Jesus estava falando. A água que você todo de beber, você não precisa vir no poço mais, cara. Eu vou te dar. O poço vai estar dentro de você. Eu simplesmente vou ativar. E Deus às vezes quer fazer isso, jogar sal na fonte. Nós fugimos do sal. A fonte, ela precisa ser tratada. A relva precisa estar ao redor. Precisa quebrar as barreiras, porque as barreiras se tornam deserto, então mata a fonte. Barreira cultural, por exemplo. Ah, mas eu tenho a minha religião, e cara, eu aprendi assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. A cultura precisa ser cultivada dentro de nós, a cultura do reino. Como nós podemos desenvolver uma cultura se nós não cultivarmos? Por isso que nós precisamos do culto. Pegou? Um rabino não podia conversar com Jesus. Uma mulher não podia conversar com Jesus, mas Jesus abriu para ela um portal. Jesus abriu para ele um portal. Jesus abriu para nós essa noite um portal. Não importa a situação racial, Jesus conversou em favor, não foi sobre a mulher. A autoridade está sobre mim, e pecadora, pecadora, pecadora. Não. Uma tratativa de amor, porque a única ferramenta que Jesus usou para trazer nós até aqui nessa noite, como nos trouxe em outras situações, é amor. Mas o amor só pode ser desestabilizado se nós oferecermos resistência. Quando nós não reconhecemos que Deus é amor, nós rejeitamos seu amor. E aí nós saímos do princípio da obediência, se rebelamos. No entanto, Jesus entendeu que aquela mulher pediu como um favor: Senhor, dai-me dessa água. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos do favor de Deus. Não é Ele que precisa de nós. Às vezes a gente vem para a igreja pensando que a gente faz um favor para Deus. Deus, eu fui na igreja hoje, portanto me ame. O favor de Deus, ele vem porque nós não merecemos, e Ele, por sua graça, nos deu a oportunidade de estar em comunhão. A postura de Jesus, ele rompeu
com nacionalismo, dizer, cara, vem cá, se aparta de mim. Cara, ele juntou os povos. A barreira religiosa foi quebrada por Jesus. E depois ele deixou um legado sobre Paulo, que fez muito mais ainda sobre essa questão. Os samaritanos guardavam uma fé intacta, doutrinária. Os judeus até hoje carregam essa sina. Esse é o plano dele. Nós somos o seu corpo e ele o cabeça. E juntos em uma só voz vamos mudar a história. Sim, vamos mudar a história. Declare isso pro teu Deus, declare para ele. Eu e você, em uma só voz, vamos mudar a história. Eu e você, em uma só voz, vamos mudar a história. Pega na mão do teu irmão que está aí do teu lado. Segura bem forte aí na mão dele. Quando nós estamos conectados através de Cristo, estamos conectados ao Pai. Entendemos que somos um só com Ele. Em nós flui a voz do Senhor, mas também aqui na terra, em unidade com os nossos irmãos, em uma só voz, nós avançamos com o reino de Deus e mudamos os ambientes onde nós vivemos. Você e esse querido irmão e essa querida irmã que está aí do teu lado, vocês juntos podem mudar a história da nação brasileira. Juntos clamamos pelo Brasil, dizendo: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos o tempo em que estivemos disputando um com os outros. Perdoa-nos o tempo em que estivemos preocupados com as nossas placas denominacionais. Perdoa-nos o tempo em que ficamos vendo quem é que tem mais unção do que o outro, quem é que tem a composição, a canção mais bonita. Não, nós não somos competidores, nós somos companheiros no reino de Deus.